Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula desta terceira semana. Essa terceira semana ela traz principalmente uma retrospectiva da importância e das ações das políticas públicas ambientais. O professor vai dar início nessa nossa aula trabalhando um pouco algumas décadas, principalmente de 60 até os anos 2000, tá? Então, como nós podemos observar nesse slide, na década de 60 foi uma década que deu-se início a um movimento de conscientização. Estão vendo aqui no mouse o professor apontando para vocês? Década de 60 foi uma década não da conscientização, mas do início da conscientização. Por quê? O mundo considerado desenvolvido, a preocupação em conciliar o desenvolvimento, que até então não era chamado de desenvolvimento sustentável, com a qualidade ambiental, deu-se início nos anos 60. Então, como que foi esse início? Principalmente através de estudos de modelos matemáticos que preveniu dos riscos de crescimento econômico baseado no consumo dos recursos naturais. Esse documento vocês podem encontrar na internet, que ele é denominado, ou que ele foi conhecido como limites do crescimento. Então, foi um marco nesse ano, o grupo de pesquisadores da Universidade de Roma, na Itália, eles provaram através da estatística quais eram as projeções, tá, de um crescimento exagerado, principalmente do setor econômico, produtivo e, consequentemente, financeiro, e quais eram as consequências de impactos ambientais, certo? O que foi chamado esses movimentos posteriormente nos anos 80 como ONGs. Então surgiram os primeiros movimentos ambientalistas nessa década de 60 e que lá na frente foram chamados de ONGs, motivados pela poluição principalmente da água e do ar em países industrializados. Então, as políticas públicas ambientais, que é o tema central desta semana, né, onde vocês deverão participar do nosso fórum, vocês deverão fazer uma abordagem e entender que as políticas públicas ambientais elas tiveram uma trajetória, certo? Sempre o professor tem colocado nos nossos encontros, pena que nem todos participaram, né? No primeiro encontro nós tivemos 85 alunos, no segundo encontro nós tivemos 68 e nesse terceiro encontro nós estamos com 47, certo? Nós sabemos das dificuldades de alguns alunos, então por isso que o professor está realizando essa gravação, essa transmissão, para que vocês possam acompanhar também a explicação do conteúdo. Mesmo lembrando que o AVA vocês também conseguirão caminhar tranquilamente, mas sempre é válido a gente colocar um recurso a mais. Então, nos anos 60, houve esse período de conscientização, o início da conscientização graças ao movimento de pesquisadores que, através de uma projeção e uma perspectiva futura de um crescimento econômico sem as diretrizes necessárias que iriam nortear as políticas públicas ambientais. Após essa comprovação, né, vários movimentos surgiram, mas somente nos anos 80 foram denominados como ONGs, né? Principalmente a sua motivação pela poluição da água e do ar. E os acidentes ambientais da época serviram também para conscientizar dos perigos da poluição. Nós estamos observando agora que na década de 70 foi classificado, denominado, né, como uma fase das políticas públicas ambientais chamada de regulamentação e de controle ambiental. Isso eu já comentei até na semana 2, eu fiz um comentário, já antecipando o que nós iremos estudar agora na semana 3, que foi a primeira conferência de Estocolmo, né? De 1972, que discutiu-se as necessidades das nações, todas elas, essa discussão foi promovida pelas Nações Unidas, que elas deveriam
criar as suas políticas de controle ambiental, principalmente do ar e da água, e, consequentemente, pela preocupação da grandiosidade desses recursos e das suas consequências de esgotamento, a necessidade do ar, a necessidade da água. Acho que todos aqui têm a plena consciência de quanto esses recursos são importantes, mas até então não tinham se falado ainda da questão do desmatamento, né, da questão das queimadas e entre outros impactos ambientais que nós iremos estudar ao longo da nossa disciplina, né? Na quarta semana, eu já vou antecipar, nós iremos aí tratar assuntos voltados para os anos 2000 até os dias atuais e faremos também uma abordagem sobre a governança ambiental, que através das políticas ambientais, estando elas descritas em documentos, se tornando leis que traz não só as políticas, mas as legislações que vão trazer orientações e punições, qualquer governador, presidentes e chefes de Estado conseguem estabelecer o direito e os deveres de cada cidadão, da sociedade e das empresas. Mas isso nós vamos ver na quarta semana. Então, na década de 70, através da Conferência de Estocolmo, discutiu-se em políticas de controle ambiental. E esta conferência acelerou em vários países. Eu comentei então com vocês também em relação à participação da ONU, a participação das Nações Unidas com os chefes de estados. Todos eles retornam para os seus países e descrevem, né, as primeiras políticas ambientais voltadas para o controle ambiental. Então, essa conferência ela acabou acelerando em vários países a estruturação dos seus órgãos ambientais e o estabelecimento de suas legislações visando o controle da poluição ambiental. No Brasil, professor, vamos falar um pouco do Brasil. No Brasil, após a conferência, foram criados os principais órgãos do meio ambiente, tanto a nível federal como a nível estadual. Então, nós temos aí alguns exemplos que acabou se consolidando nos anos 80, do próprio IBAMA, o próprio Ministério do Meio Ambiente, do próprio CONAMA, né? Entre outros órgãos fiscalizadores que nós iremos ver daqui a alguns slides. A crise energética, também pelo preço do petróleo, provocou discussão da racionalização do uso de energia e a busca por combustíveis renováveis. O professor comentou na aula a necessidade da implantação e de uma definição de políticas públicas para um desenvolvimento sustentável. Começou a se discutir, né, o futuro do meio ambiente para as próximas gerações. E em 1978, na Alemanha, surgiu o primeiro selo ecológico, Anjo Azul, destinado a rotular produtos considerados ambientalmente corretos. O professor também comentou na aula em relação dessas certificações, desses selos, né? E na verdade, quando uma empresa ela apresenta um selo da ISO 9000, ISO 14000, que é destinado especificamente para o meio ambiente, ela está anunciando para o mercado nacional e internacional que ela é uma empresa ambientalmente correta, que ela não polui, que ela não impacta e que ela pratica o desenvolvimento sustentável. Nos anos 80, na década do planejamento ambiental, então várias ações de planejamento foram executadas. Nas aulas anteriores, o professor comentou com todos vocês que os anos 80 e os anos 90 foram essenciais no crescimento, na regulamentação, em planejamento para futuras ações relacionadas às atividades econômicas e produtivas do meio ambiente. Acidentes ambientais contribuíram para as mudanças nas políticas oficiais de meio ambiente. Então, isso serve também de alerta, né? Quando gera uma catástrofe, o impacto ambiental, os órgãos que representam as lideranças do meio ambiente, o cuidado do meio ambiente, os impactos ambientais do meio ambiente acabam, então, se deparando com uma situação de catástrofe, analisam de fato, verificam, sentem, tem essa noção real das suas consequências e o quanto que o impacto ambiental ele demora muitas vezes para ser reversível, se é que assim nós podemos classificar, que tem alguns que não são.
criou-se então essa temática desse olhar mais de planejamento e desenvolvimento sustentável, tá? Então, mudanças nas políticas oficiais de meio ambiente e nos conceitos de gerenciamento ambiental das indústrias, além de trazer para o dia a dia do homem comum a discussão dos temas ambientais. Publicações da resolução do CONAMA de 81, que trata sobre a obrigatoriedade da realização do EIA-RIMA, tá? Proteção ambiental deixou de ser visto apenas do ponto de vista defensivo e começou a ser considerado uma necessidade. Então, observem bem essa frase, vocês poderão também aproveitá-la na nossa tarefa dessa semana. A proteção ambiental deixou de ser vista apenas como um ponto de vista defensivo e começou a ser considerado uma necessidade. Surgiram então em vários países os partidos verdes. Partidos verdes, para quem não conhece, ele foi, na verdade, né? Ele teve a sua criação nos anos 80 e eu acredito que ele adentrou até os anos 2005, 2004, depois ele foi extinto, mas nós tivemos militâncias voltadas com políticas de defesa, de proteção do meio ambiente a nível nacional, tá? Então surgiram em vários países os partidos verdes, não só aqui no Brasil. A globalização das preocupações com a conservação do meio ambiente externada através de protocolos e convênios internacionais. Então, vários acordos. O país A ele vai fazer a sua tarefa da sua criação das suas políticas ambientais, de desenvolvimento sustentável, de proteção, de conscientização. E não só o país A, o país B, o país C. E como eu também expliquei na aula, para quem esteve lá presente, isso foi possível através da participação das Nações Unidas, a participação ao longo da trajetória da Unesco e também a presença dos governantes, dos chefes de Estado. Eu tenho frisado muito isso nas aulas. Quem não pôde participar acaba, de certa forma, não tendo acesso a essas informações, mas através dessa gravação vocês estão sendo informados agora. E a disseminação mundial do conceito de desenvolvimento sustentável, através do nosso relatório, que foi tema da nossa segunda semana, que foi o relatório de Brundtland, publicado em 1987. A Política Nacional de Meio Ambiente, nossa, aqui do nosso país, foi em 86. Então, ela de certa forma, esse relatório, aqui vai um ponto de vista meu, ele veio não atrasado, mas ele veio com o intuito de contribuir, de somar com o nosso Plano Nacional de Meio Ambiente, né? A Política Nacional de Meio Ambiente. Na década de 90, ela é marcada por uma década de globalização dos conceitos. Então, globalizar é você informar para todo mundo, é você sistematizar as ações dentro de cada nação, de cada país. Tá? Então, nós tivemos a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável na Cúpula da Terra, ou Rio 92. Isso eu também já falei desde a primeira semana, a importância do Rio 92, que é da Conferência das Nações Unidas que ocorreu aqui no nosso país. Mostrou que a gestão ambiental, que as políticas ambientais ultrapassa os limites das ações isoladas e localizadas para se construir em uma preocupação de toda a humanidade. E o marco também nos anos 90 foi a pressão e a legislação voltada para o setor industrial, porque o setor industrial, que até então apenas poluía e não era tão cobrado, tão fiscalizado, começou também dentro de um enfoque global, não foi só no país, várias indústrias multinacionais consideraram pontos que tangem a proteção ambiental, começando a atribuir à indústria a responsabilidade pelos efeitos ambientais de seus produtos e subprodutos, desde a obtenção da matéria-prima até a disposição final dos mesmos. Então, observem que nos anos 90 nós já tivemos leis específicas que cobravam e que puniam o setor privado. Indústrias, elas têm que gerar os seus produtos, comercializar, vender,
promover desenvolvimento sustentável, tratar do meio ambiente, tratar das pessoas, dar emprego, melhorar a renda, melhorar a vida, mas a educação, a cultura, mas principalmente tratar do meio ambiente. Nós não podemos permitir que as indústrias instalam em uma área ambiental, retiram muitas vezes os recursos ambientais, ou talvez não retira, né? Algumas indústrias acabam retirando a água, outras indústrias têm o produto, os resíduos sólidos secos, né? Então, eles acabam, de certa forma, produzindo só o resíduo, mas eles têm que tratar. Independente se ele coleta a água, ele tem que devolver essa água limpa, ou se ele não utiliza a água para o seu sistema produtivo, mas geram resíduos sólidos, como papelão, como plástico, como polietileno sólido, isopor, eles têm que dar um destino correto. Então, isso ocorreu principalmente no nosso país depois da Rio 92, né, na década de 90. Eu acredito que essa aula que eu estou gravando aqui, muitos de vocês que irão assistir e também têm assistido a minhas aulas semanalmente, vocês vão falar, não, realmente isso daqui o professor Cristiano falou na primeira semana, que nós tivemos uma abrangência geral da cronologia do crescimento das políticas públicas ambientais no Brasil e no mundo. Para as empresas, a questão ambiental deixa de ser problema para se tornar parte de solução. Então, a credibilidade das empresas junto à sociedade. Então, é aquilo que o professor falou. As empresas, de um modo geral e multinacional, não começaram a ficar atentas para os resíduos, né? Pegando esse resíduo e fazendo com que eles se tornassem um subproduto ou realmente dando um destino correto para esses resíduos. Ainda na década de 90, a introdução de novos conceitos como certificação ambiental, atuação e responsabilidade ambiental, gestão ambiental, todos esses conceitos vieram somar as políticas públicas ambientais no Brasil e vieram somar também a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional, a Política de Educação Ambiental no nosso país. Então, os anos 90 realmente ele vem como um marco, né? Então, nos anos 70 nós tivemos as ações, nos anos 60, como alguns alunos já colocaram na aula junto comigo, que eles perceberam ao estudar o material, ao acompanhar as minhas aulas, que o meio ambiente, não só no Brasil, mas a nível nacional, ele cresceu muito na década de 70 em diante. De 30 até 60 não teve tanto crescimento. Por isso que eu coloquei no início dessa aula que nos anos 60 ele foi o início de uma fase, de uma era de conscientização, certo? Bom, eu vou deixar para falar da ISO mais para frente. Agora nós vamos verificar um outro slide que vai retratar bem essa questão da nossa temática dessa terceira semana, que é em relação, deixa o professor pegar aqui, da Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Só um minutinho, o professor vai pegar aqui para vocês. Olha isso daqui. Quando nós falamos de política ambiental, nós também estamos falando de uma política gerenciada, que é a gestão ambiental, né? Então, a gestão ambiental, ela é uma etapa terciária das políticas públicas ambientais. Primeiro, eu promovo discussões, aprovações, depois essas aprovações irão gerar documentos que muitas vezes não são tão somente leis ambientais que devem ser aplicadas e cumpridas, e no final nós temos então a gestão ambiental, né? O gerenciamento dos recursos industriais, dos recursos naturais e da gestão como um todo. Quando nós falamos de políticas ambientais, aqui o professor tem uma pirâmide e ao lado dessa pirâmide o significado, quais são as atribuições de cada setor. Conselho de governo são formados por pessoas. Conselho Nacional de Meio Ambiente também são formados por pessoas específicas de uma determinada área. Conselho do governo, ou seja, aqueles que estão
ao redor, muito próximo da presidência, que vão assessorar o presidente da República, eles têm conhecimento também da área ambiental. Geralmente o presidente do Conselho Nacional de Meio Ambiente que vai orientar, direcionar, contribuir com o presidente da República em digamos assim, algumas atitudes de penalidade, de autorização ou de não autorização, um conselho realmente, né? Ele vai orientar o presidente da República que muitas vezes não tem essa formação técnica na área ambiental. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o Conselho do Governo, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgãos seccionais, que são os órgãos estaduais, cada estado tem os seus órgãos, e os órgãos locais, que são os órgãos municipais, todos eles seguem diretrizes e orientações das políticas públicas ambientais que são discutidas dentro de uma coletividade. Então, nesse momento que vocês farão a atividade ou participarão do fórum nessa terceira semana, é muito importante que vocês compreendam de fato a presença da política ambiental desde o conselho de governo, que muitas vezes tem digamos assim, uma troca, né? É muito rotativo, troca-se presidente, troca-se partidos, mas do Conselho Nacional do Meio Ambiente até os órgãos locais do meio ambiente, eles acabam seguindo legislações, orientações de políticas ambientais, decretos, resoluções que servem para todas as esferas, tanto nas políticas públicas ambientais municipais, estaduais e federais. Então, quando vocês responderem o fórum, é muito importante que vocês lembrem da importância das políticas públicas ambientais, porque é isso que vocês irão responder no fórum, na nossa atividade. E não só pensando no fórum. É muito importante que vocês da pós-graduação tenham essa visão da importância das políticas públicas ambientais, da importância das políticas públicas ambientais ao longo dos anos, como que ela foi surgindo, como que ela foi crescendo, como ela foi evoluindo e o quanto é importante nós termos grupos, ministérios, conselhos, institutos, órgãos ambientais estaduais e municipais para que toda a sociedade saia lucrando e ganhando. Então, essa é a grande importância das políticas públicas ambientais, não somente na construção, no aspecto cronológico, na construção em cada década de diretrizes, de normas, de decretos, de políticas, digamos assim, de programas, de planos, ou também, como vocês quiserem chamar, de políticas ambientais, e a necessidade, né, que nós temos de sempre pensar dentro da coletividade. Então é muito importante que vocês se atentem e lembrem digamos assim, desse esquema. Eu não digo como organograma nem fluxograma, mas é importante que vocês conheçam essa pirâmide organizacional de política ambiental, de gestão ambiental, como está o título aqui, e que são documentos e que são órgãos e que é extremamente importante para a gestão, para o gerenciamento da pasta do meio ambiente dentro de um país, certo? O professor vai finalizar aqui essa apresentação. Eu quero também deixar registrado a importância que nós vamos verificar em uma política tão somente que traz alguns aspectos importantes para o tema dessa nossa aula. Foi um seminário que o professor participou, né, que trata sobre as políticas de educação ambiental, da questão da política ambiental voltada para a educação, para a proximidade. Aqui eu quero fazer um parênteses e lembrar que a política ela também não está somente presa dentro de órgãos que nós acabamos de ver, Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conselho Nacional, Ministério do Meio Ambiente, não. Muitas políticas elas acabam estando muito próximas
da sociedade. E uma delas, nós podemos destacar que é o plano ou Programa Nacional de Educação Ambiental, que somente lá em 2012, né, que nós tivemos as diretrizes nacionais para a educação ambiental, através da resolução número 2, de 15 de 6 de 2012, que acabou detalhando, dentro de uma estrutura curricular, o que poderia e o que deveria ser trabalhada dentro das políticas públicas educacionais. Então, foi eu digo que uma integração e uma interação importantíssima, né? Então, hoje, muitos alunos, principalmente dos cursos técnicos da EPT, acabam estudando Política Nacional de Educação Ambiental, eles acabam conhecendo, né, as políticas de gestão ambiental, as políticas de resíduos sólidos. Por quê? Porque esse assunto ele se tornou prioritário dentro da esfera educacional. Agora, por que se tornou prioritário dentro da esfera educacional? Porque as crianças, os adolescentes se tornarão futuros cidadãos. Então, quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, nós também temos que ter a visão, e nessa terceira semana eu estou dando ênfase para isso também, para dar um despertar, porque eu também tenho bastante professores fazendo essa pós-graduação, da importância do nosso papel dentro da construção de uma visão sustentável, da promoção da sustentabilidade desde a base da sociedade, e a base da sociedade nós entendemos que está dentro das escolas públicas, privadas, no ensino fundamental, na educação infantil, no ensino médio, tá? É óbvio que quando os alunos e nós entramos dentro da graduação, acaba direcionando dentro das especificidades da formação técnica. Porém, as políticas ambientais, dentro dessa visão, dessa perspectiva de gestão ambiental, dentro de uma sociedade, né, que eu estava comentando, é importante nós lembrarmos dos aspectos legais, né? Então, política nacional ambiental, ela traz dentro do seu contexto alguns programas, algumas diretrizes e algumas políticas. Então, nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental. Eu acredito que todos vocês já conhecem esse documento. Ele foi um marco, né, muito importante no final dos anos 90. Adentrando os anos 2000, eu destaco o Programa Nacional de Educação Ambiental, que é o PRONEI, tá? Extremamente importante para o Brasil. É um documento também que eu acredito que todos vocês já conheceram, até porque nas nossas aulas, alguns, poucos alunos, né, mas alguns participam e acabam falando desses programas, e também das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Então, nessa semana, né, vocês observem que o professor destaca para vocês a importância das políticas ambientais dentro de cada década, e também trago dentro dessa abordagem, desse processo de contextualização, o nosso papel enquanto educador, o nosso papel e o nosso olhar para a base da sociedade que está dentro das escolas. Por isso que dentro do fórum, vocês têm total liberdade, que é a nossa tarefa dessa semana, de relatar, né, a importância não só dessa evolução dos anos 60 até os anos 2000, mas também dentro dos anos 2000, destacar a Política Nacional de Educação Ambiental. Em 1999, a Política Nacional de Educação Ambiental, né, que foi no final da década de 90, em 1999, através da Lei 9.795, e também a diretriz nacionais curriculares, tá certo? Da educação ambiental. Bom, eu vou finalizar aqui e nós vamos caminhar agora para o nosso AVA. Pessoal, o que eu quero deixar claro aqui nessa terceira semana? Nessa terceira semana, o que nós observamos é que o tema central é políticas públicas ambientais e a educação ambiental no Brasil. Então, dentro dessa temática e através dessa aula, da apresentação de alguns slides para vocês,
é muito importante que vocês complementem essa minha explicação, essa minha promoção de discussão em relação às políticas ambientais da década de 60 até os anos 90 e, através da educação ambiental, nós destacamos esse viés com a educação, né? Então, nessa terceira semana, iremos conhecer e compreender a importância da educação ambiental e a sua relação com as políticas ambientais do Brasil. Políticas públicas envolvem ações com seres humanos, ouvindo, dialogando, pensando, refletindo, analisando, revendo posturas, hábitos e comportamentos. Então, na década de 60, o professor falou que deu-se início a uma era ou uma década, como vocês queiram, um período de tempo, tá? De início de uma conscientização. Nos anos 70, nós já tivemos já uma visão bem mais expressiva do controle ambiental. Nos anos 80 e 90, o 90 planejamento, mas os anos 80 nós já tivemos já a definição, né, de controle ambiental, o início do desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso é construído através do quê? De seres humanos, de pessoas que vão dialogar, que vão verificar documentos, que vão perceber problemas de impactos ambientais, problemáticas, como vocês também podem entender, e através disso vão gerando documentos oficiais, leis ambientais federais, estaduais, e que vão dar suporte para algumas ações mais municipalizadas, né? Então, através de o que está acontecendo no país, no cenário federal e estadual, acaba sendo direcionado a algumas ações para os municípios. Então, o presidente da República orienta ou lança o programa de expansão do saneamento básico. Os estados, com seus órgãos deliberativos, consultivos da área ambiental, geram documentos que vão gerenciar, que irão fazer a gestão do estado. E, consequentemente, cada município está dentro do seu estado, vai também adotar algumas leis e orientações focadas na realidade dos seus municípios. Então, é muito importante vocês estarem atentos a isso. Além disso, a educação ambiental ela será bem definida ao longo dessa semana e vocês perceberão no final da semana o quanto ela é importante para mudanças comportamentais da sociedade. O professor está disponibilizando material para leitura, onde vocês poderão ler, resumir os artigos, resumir muitas vezes algumas aulas gravadas que o professor deixa, para que vocês venham ter uma melhor compreensão. Agora, aqueles alunos que não estudam, que não seguem algumas regras, fica complicado, né? E aí o aluno tem essa dificuldade para trabalhar o assunto da semana e, consequentemente, as atividades. Bom, o professor deixou aqui para vocês alguns materiais, tá? Quando eu disponibilizo alguns materiais, isso não quer dizer que você tem que ler todos. Eu estou disponibilizando alguns, tem aluno que vai conhecer todos, que já criou uma pasta, como eu tenho atendido, tem guardado todos os meus documentos que eu tenho mandado, livros, artigos, né? E tem outros alunos que acabam muitas vezes não se debruçando, né, como deveria debruçar nos estudos, mas tudo bem. O que nós estamos aqui é para tentar nivelar e alinhar algumas ações. Então eu vou apresentar para vocês o primeiro artigo. O primeiro artigo, ele vai falar principalmente das políticas públicas ambientais, que traz uma visão dos anos 60 até os anos 2000 e vai dar ênfase também da educação ambiental no Brasil. Políticas públicas de educação ambiental, história, formação e desafio. Esse artigo, ele é um artigo que traz toda uma questão histórica, cronológica, não só da educação ambiental, mas também das políticas ambientais como um todo, e, consequentemente, fará, na metade do artigo em diante, a participação das políticas públicas voltadas para a educação ambiental
como base, né, do alicerce de uma sociedade com uma visão mais sustentável, perdão. Esse artigo está um artigo muito interessante. Ele está um artigo numa das principais revistas de educação ambiental da USP de São Paulo. Ele está publicado recentemente, né? Nós acabamos de entrar em 2024, então ele é de 2021, está com 2 anos e um mês que ele está aí publicado, que várias pessoas estão tendo acesso. Eu acho muito importante vocês fazerem a leitura, tá? O professor traz o artigo 2, que fala sobre a educação ambiental e as políticas públicas ambientais. Também, caso você tenha tempo, você queira, você pode também fazer a leitura desse artigo, fazer resumo, anotação, isso vai ficar para você estudar. E é uma visão do professor Marcos Sorrentino, dos professores, da professora Raquel, do professor Luiz Antônio, e eles são esse é do ministério, quando ele estava no Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Educação e da Universidade de Feira de Santana. Então, são 3 pesquisadores que apresentam discussões da educação ambiental como uma forma de executar políticas ambientais, tá certo? Eu deixei também esse material. O professor deixou também nessa semana um livro para vocês poderem ler. Não tem necessidade de ler o livro todo e nem dará tempo, tá? Mas vocês poderão fazer uma leitura no sumário e verificar dentro desse sumário o que vocês poderiam extrair para essa terceira semana, tá? Esse livro aqui, eu volto a dizer, não é necessário você fazer a leitura dele todo. Não tem necessidade. É mais para vocês conhecer esse material. É um material muito importante porque ele trata da educação ambiental e políticas públicas, tá? Muitos alunos acabam falando, mas eu tenho que ler todo. Você não é obrigado a ler todo, tá? Não dá tempo de fazer a leitura. Mas você pode conhecer o sumário e dentro da temática da semana você vai fazer leituras complementares, porque os 2 artigos já atendem muito bem para vocês, no mínimo, conseguirem fazer a atividade. A atividade ou tarefa dessa semana, o professor está deixando aqui o fórum, onde vocês vão entrar. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. Espera aí, só um minutinho. Aqui. Vários alunos já têm participado, ó, vocês estão vendo aí. Vários alunos já responderam para nós, eu também participei. Estamos com um número bem significativo, tá? Esse fórum, vocês terão que responder uma simples pergunta, tá? Deixa eu abrir aqui. Faça suas considerações no fórum, é extremamente importante para a sua participação. Deixa eu clicar aqui. Espera aí um minutinho. Ah lá. Quais as contribuições da educação ambiental nas políticas públicas ambientais brasileiras? Você pode fazer desde uma abordagem histórica ou você pode literalmente colocar o seu ponto de vista. Participando dessa tarefa semanal, você já finaliza, né, esse feedback para nós, tá certo? Então, tem também, olha aqui, o professor está vendo aqui, o professor também deixou uma palestra do professor, acho que acredito que ele estava no meio ambiente, eu já tinha voltado já para a universidade. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Ele está demorando aqui. Agora não, pula essa etapa. Povos da floresta. Então vocês estão do fim de visualizando, semana e né? saber sobre na Pedra Branca, Opa. pelo que a gente folhas no Você não pode mais titubear quando Só um te falarem minutinho. coisas do tipo: a ciência veio para iluminar as trevas da. supermercado, nos governos. no site do Globoesporte.com, o presidente do, né, desde os primeiros casos Deixa eu começar. frentes ao sofrimento são Professor. e a gente, Então, como está convidado, aqui. tem o professor Dr. Marcos Sorrentino, que é biólogo e Vocês estão vendo aqui, pedagogo, o com mestrado e professor- doutorado em educação, foi diretor de professor educação Marcos ambiental do Ministério da Sorrentino. Educação entre 2003 E e essa 2008, palestra ela e traz depois de como 2012 a deixa eu brincar 2014. aqui. E essa palestra ela traz políticas públicas de educação ambiental. Então, dentro da proposta dessa semana, vocês terão então esse material de estudo, tá?
O professor então vai encerrar esse vídeo de gravação, de orientação do estudo da semana, principalmente para aqueles alunos que não conseguiram participar da nossa aula. Eu estou disponibilizando esse material no YouTube para que vocês assistam, tá? Na nossa quarta semana, o professor fará novamente o encontro ao vivo. Finalizando o encontro ao vivo, o professor disponibiliza a gravação da aula e da explicação de como vocês irão conduzir os estudos. Tá ok, pessoal? Eu vou finalizar então a nossa gravação, a nossa aula, e desejo um ótimo estudo para vocês, tá bom? Até mais.